Sim. Ok. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Bom, acho que eu aproveitei e copiei ali de vocês, né? A chamada me economizou um slide para organizar aqui para fazer. Eu agradeço muito a oportunidade e aproveito para parabenizá-los pela iniciativa. Achei isso assim fantástico. Infelizmente eu não consigo acompanhar. Agora eu até abri uma exceção, né, no horário, mas eu tenho assistido depois as gravações, então vocês também estão de parabéns por disponibilizar isso, né? Eu não sei se tem se disponibilizado todas as apresentações, mas eu tenho conseguido ver algumas delas. E eu acho isso muito importante, que essa disponibilização, porque a gente pode daí não só assistir, mas como divulgar para os alunos, né, para o pessoal poder ver, aqueles que não podem estar no horário da palestra aqui. Então, parabéns pela iniciativa. E o tema, a ideia é focar SBN, mas Londrina é o lugar da nossa discussão, é o lugar onde nós temos procurado fazer alguma coisa, então a gente colocou aí Londrina como referência. Temos tido alguma compreensão de outras situações, de outros contextos desse tipo de intervenção, mas onde a gente tem, de fato, feito esforço para entender alguma coisa é Londrina, né? Aqui é a nossa cidade. Então, eu acho que eu vou começar, eu coloquei aqui para a gente começar essa discussão, aquilo que tem nos, digamos, causado mais pânico quando a gente tenta trabalhar nessa direção aí, né? São os desafios, são aquelas perguntas para as quais nós nem sempre temos respostas. Então, eu tentei listar alguns deles, não é novidade, eu acho, muitos para vocês, mas acho que é importante para a gente começar essa discussão. Eles estão aí nos artigos, então, mas é aquilo que a gente, ao mesmo tempo, também colheu aqui no dia a dia da nossa convivência com essas soluções. Já vou falar um pouquinho, então, do histórico desse nosso contexto. Tem uma barra aí que eu não sei como é que eu tiro ela, né? Não sei se aparece para vocês ou só para mim. Alguém sabe? Uma barra com as Será imagens que de se eu todo mundo. arrastar ela some daqui ou não? Ou eu corro o risco de fechar a minha tela? Não, ela sai daqui. Deixa eu colocar ela aqui no canto embaixo. Pronto. Espero que ela continue aqui. Vamos ver se ela não foge daqui, né? Muito bem. Um dos tantos desafios, provavelmente vocês não vão enxergar aqui todos os desafios nesses slides que eu vou colocar, mas boa parte deles. Desenvolvimento de metodologias, por exemplo, ferramentas para a gente mapear quais são os serviços que efetivamente podem ser oferecidos, né? Por exemplo, a comunidade, quando você decide por trabalhar nessa linha de oferecer soluções com base na natureza. Ter certeza, ter uma segurança, ou passar para o gestor uma segurança de que realmente você vai resolver o problema, vai trazer uma solução do problema e que aquilo vai trazer benefícios. A gente sabe que muitas vezes os benefícios não são mensuráveis, né? São benefícios que, às vezes, dependendo de com quem você está conversando, ele está pouco ligando para isso. Então, imagina você usar um argumento, imagina que você vai lá com a abelha, ou mel, ou qualquer coisa do tipo, e você encontra lá uma resistência, uma pessoa que não está preocupada ou não tem conhecimento para você negociar. Então, existe todo um desafio que é você ter certeza de que você garante o benefício. Você pode ter certeza de que está oferecendo um benefício, mas você não tem certeza que o outro lado entende que esse benefício existe, né? Outra questão está associada ao planejamento urbano, né? Como se trata de algo novo, não é algo que você tem um histórico, 100 anos de implantação. É diferente quando você pensa num determinado tipo de estrutura, né? Que você faz tratamento de esgoto ou coisa do tipo, e ela tem décadas, né? De amadurecimento. Então, você tem algo que você pode colocar no seu planejamento com os devidos números, né? As devidas cargas e tudo vai dar certo. Aqui não, aqui você está falando de um terreno novo, né? Onde você tem dificuldade em assegurar de forma quantitativa
essas informações. E daí você vai precisar de um pouco de flexibilidade nesse processo de planejamento. O outro seria desenvolver os indicadores para que você consiga comparar. Um dos nossos alunos está justamente passando por essa dificuldade, né, de você encontrar quais são os indicadores que permitem você comparar as soluções e chegar a um número e passar um número que demonstre que essa é a solução mais adequada para aquele problema. Então, esse é um desafio também. Bom, eu não vou repassar todos eles, mas vou tentar destacar alguns deles aqui. Eu já pulei alguns aqui, mas estou me perdendo aqui com as telas, viu, Thaís? Aqui, acho que estamos nessa daqui. Questão de todo o arcabouço de conhecimento, né? Você tem uma certa fraqueza no sentido de você não garantir número suficiente de implementações daquilo. Então, quando você olha, por exemplo, o seu contexto, para o seu ambiente, para as suas condições climáticas, aí você sai procurando alguma coisa que tenha sido implementada dentro daquela realidade, você não encontra, né? Outros problemas que estão relacionados à natureza humana, né? É muito sério, os conflitos. A gente encontra exemplos assim, aqui mesmo em Londrina, né? Você tem a situação de um vale ali, né? De um córrego, onde de um lado dele, em uma das margens, os moradores fizeram hortas e tal, e do outro lado os moradores estão vendo aquilo, não estão gostando daquilo. Então, como que você vai gerenciar esse tipo de conflitos de interesse? E quem está lá fazendo a horta acha que está fazendo algo bom, produzindo alimento ali na porta da casa. Então, tem todos esses conflitos aí. A questão da equidade, né, na participação da sociedade, nas decisões também é um grande desafio, porque você tem, numa estrutura urbana, você tem sempre aqueles atores que são mais estrelas, né, do que os outros e vão querer fazer com que prevaleça a sua visão, né. E outro ponto também é a questão do valor monetário, que é importante para você monetizar. Como é que você faz para monetizar os serviços ambientais ou dar um valor àquele elemento que você considera que vai ser um benefício da implantação de uma solução baseada na natureza? Tem a questão dos patrimônios, aí transcende um pouco essa questão monetária, porque está relacionada à nossa existência, né? À nossa sobrevivência, às gerações futuras que virão, né? A questão da escala, aí temos dois aspectos, escala espacial e temporal de compatibilidade das estruturas e a escala da governança em relação à escala dos processos naturais, quando você vai implementar, se você tem um processo que leva 10 anos para amadurecer, né, ou 15 anos, né, para chegar à sua plenitude lá, como é que você trabalha a questão da governança? Como é que você convence um secretário que às vezes fica 1 ou 2 anos, né, no cargo, um cargo de confiança de um prefeito que fica 4 anos e pode talvez ficar 8 anos, como é que você gerencia isso daí? Então, são desafios que não são fáceis. E o outro aspecto é quais são os limites dessas soluções, né? Como é que a gente trabalha para identificar esses limites se elas não têm ainda, pelo menos em número, né? Nós não temos estatística, né, para dar respostas mais confiáveis. Então, a gente precisa de um envolvimento da academia, uma parceria, né, uma proximidade muito grande. Esse amadurecimento ele vem com o tempo. Não adianta a gente fazer uma reunião lá com os tomadores de decisão e ir embora. Não é como, né, um namoro longo, você conhece a pessoa e fala, acho que essa pessoa pode conviver comigo, podemos formar uma família e viver por décadas. Então, é mais ou menos nessa linha que a gente tem que trabalhar. Se a gente espera chegar lá e convencer com dados o gestor e pronto, vamos implementar, isso não vai acontecer, porque é com o tempo que eles entendem o que significam esses resultados acadêmicos, o que significa que essa é mais eficiente que a outra, mas ela precisa de mais tempo, coisas do tipo. Então, esses outros aspectos que eu falei, da escala espacial e temporal, então elas passam também por esse, né, esse namoro, esse tempo, é esse tempo que vai fazer com que os vários atores, todas as partes interessadas da sociedade, elas amadureçam e elas se alinham com a gente, entendendo. Quando você falar de anos, ou décadas, talvez, aí você não assusta mais ninguém, porque num primeiro momento, se você fala, olha, em menos de uma década, dificilmente a gente resolve o problema. Pronto, todo mundo abandona a mesa e não quer mais conversa com você, entendeu?
Vou procurar outro que garanta que eu faça alguma coisa até o final do mandato. Bom, então, assim, diante de todos esses desafios, como eu falei, eles são da literatura, eles estão por aí, surgiu uma oportunidade para nós aqui da universidade participarmos de um consórcio internacional. Existe uma iniciativa na comunidade europeia de financiar projetos relacionados à água. Cada ano o edital tem um tema específico, né? E nós concorremos em 2017 com esse projeto que a gente chama de Research-Based Assessment of Integrated Approach to Nature-Based Solution. A ideia desse projeto, como nós concebemos na época, seria estudar a questão da água em ambiente urbano, mas não seria uma coisa muito amarrada. A gente vai trabalhar água em ambiente urbano, mas cada instituição que quis participar do consórcio, ela trouxe um caso de estudo. Então, nós entramos com o nosso caso de estudo nessa história, que é o assunto que eu vou seguir nos próximos slides. Mas, então, a Universidade de Lund, por exemplo, ela entrou com o caso de estudo lá da região que é mais interessante para ele. E várias outras instituições. Então, aí nós temos instituições da Suécia. A Universidade de Lund é a que coordena, né, esse projeto, e os seus parceiros daí, entramos nós, tem universidade, instituições, não só universidades, tá? Algumas empresas também. Então, entraram os países Estônia, Holanda, entrou a África do Sul, né? O Brasil, a Romênia, Irlanda, eu já falei. São 8 países, cada um, então, propôs o seu caso de estudo, tá? O que estava... Já nós vamos falar desses casos de estudo. Qual que é a grande questão que a gente colocou? Tá, vamos trabalhar com água, mas de que forma a gente pode contribuir isso daí? Então, eu coloquei aqui até umas figurinhas aí que mais ou menos coloca para a gente onde é que nós podemos contribuir com o gestor, nessa questão da água, por exemplo, gestão da água ou dos recursos hídricos, de modo geral, em área urbana. A gente pode contribuir melhorando o conhecimento científico, né, providenciando, né, provendo soluções técnicas, mostrando para eles o que a ciência mostra que funciona, que não funciona. Então, nós saímos lá dos nossos papers, das nossas conclusões, e traduzimos para eles alguns indicadores que eles possam aproveitar. Por que isso é importante? Porque tomar decisão nessa área é uma coisa que a gente considera paralisante. Então, muitas vezes, não é que o gestor lá, às vezes, a maioria das vezes, né, um engenheiro, ele não quer, ele gostaria, mas muitas vezes ele não tem parâmetros, ele não tem informação que permita que ele tome um rumo, tome uma direção. Então, ele fica paralisado, como essa figurinha da esquerda, né? Porque eu tenho tantas alternativas, mas qual é? O que eu faço? Qual que eu implemento? E eu acho que aí nós temos esse papel enquanto academia. Olha, estatisticamente, esse é o caminho que você deve tomar, com uma certa margem de incerteza. Aí é o jogo limpo que mostra a figurinha da direita. Olha, você vai nessa direção, mas pode ser que desvie um pouco, né? É o que a ciência está nos dizendo. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui desse tipo de situação paralisante que nós vivemos aqui em janeiro de 2016 em Londrina, para vocês terem ideia. Nós vivemos o caos aqui no norte do Paraná. E, por incrível que pareça, foi uma área muito pequena, né? Se a gente se afastar 100 quilômetros daqui, de Londrina, você já não tinha mais nada disso acontecendo. Mas foram dezenas de pontos que foram levados, nós ficamos com várias comunidades interditadas, e essas imagens foram vários deslizamentos, coisas assim que a gente nunca viu aqui na nossa região, né? A gente sempre considerou isso aqui um daqueles solos assim, né, muito bom para se viver, que você não vê aqueles problemas de desmoronamento que você costuma ver, por exemplo, nas regiões serranas, né, no Rio de Janeiro, por exemplo. E aconteceu uma coisa desse tipo aqui, né? A terra foi embora, né? Foram vários dias com muita chuva, nós tivemos valores assim que nunca se repetiram. Até essa ocasião, para vocês terem ideia, nós tínhamos observado no máximo 160 milímetros de chuva em 24 horas. E, de repente, aparece 274. É um salto muito grande, é algo assim totalmente fora daquilo que... 274 milímetros de chuva em 24 horas fez essa terra assim meio que derreter, né? É difícil quem não teve problema aqui em Londrina com esse evento aí.
Então, e essa é uma situação assim que deixa o gestor paralisado. Por que deixa ele paralisado? Mas como que tantas pontes foram embora? Né? A gente faz as pontes, a gente faz os cálculos direitinho, a gente usa a estatística, a gente usa o histórico, mas de repente nós estamos usando um histórico que é baseado, né, numa série de eventos. É verdade que está sendo usado, está tudo certo, mas tem algo novo na história que não fazia parte da estatística. Então, aquela curvinha lá, foi meio que puxada para um lado. Então, talvez tenha que rever todos os cálculos, né? E os cálculos, eu acho que esse grupo está cheio de engenheiros, né? Os cálculos são baseados lá numa escala temporal, né? Você espera um tempo, você tem um tempo de retorno daquilo. Então, você faz um investimento acreditando que aquilo dure 50 anos, está ótimo. Se com 60 anos aquilo foi embora, tiver que ser refeito, não tem problema, porque está dentro do previsto. Mas pode ser que daí não dure, né? Muitas dessas pontes não duraram o tempo previsto para elas. Elas foram embora porque elas foram calculadas dentro de uma estatística que provavelmente já de uma série de eventos que provavelmente já não é mais, né? Não é a mesma. Muitas vezes nós temos as limitações relacionadas à série de dados, ao tamanho da série de dados, tem outros fatores envolvidos aí. Mas, de novo, a questão é que o gestor fica paralisado. E aí é que nós temos, né, os doutores, os doutorandos, os futuros doutores, os mestrandos aí, os mestres, todos nós vamos nessa direção, temos que trazer resposta, temos que ajudar esse pessoal a tomar um rumo com uma menor incerteza possível, né? Bom, os nossos casos de estudos ali, eu vou só dar um exemplo de que tipo de coisa tem sido feito, daí eu foco no nosso caso aqui em Londrina, mas então, como eu falei, são 8 casos de estudo, diferentes realidades, ninguém copia do outro, cada um tem a sua situação, mas todos trocam informações, metodologias, questionários, discussões, rumos que a gente vai tomando, né? Todo mundo usa o conhecimento do outro, cada grupo usa o conhecimento do outro para dar um rumo. A ideia do projeto, veja, não é criar soluções, encontrar soluções, aplicar essas soluções e mostrar os resultados da aplicação. Não é isso, tá? Esse é um projeto de 2 anos para a gente pensar nas soluções, amadurecer nas soluções. Tá? Essa é a ideia. Dentro de um contexto onde as soluções elas estão soltas, majoritariamente ou resultado de experimentos de laboratório, ou ainda num plano muito teórico, mas pouquíssimas delas com a experimentação devida que garanta ao gestor, naquela ideia que eu falei para vocês do cálculo, que possa chegar lá para ele, sim, pode implementar que você tem ela por 30, 40 anos aqui. Pode implementar que ela é resiliente. Não temos essas respostas, então... Mas, então, como eu falei, é um consórcio, assim, bastante amplo. Tem gente fazendo de tudo. Eu até coloquei um exemplo, né, da Universidade de Londres, problemas que eles têm relacionado ao aumento das taxas de precipitação e se esse solo vai encharcar, vai conseguir drenar a água. Então, existem essas câmeras de simulação, né, do clima, aí você põe lá os diferentes tipos de solo e põe a vegetação para crescer e aí considera esses níveis. Como você simula um clima ali, você simula as taxas de precipitação também, só que daí você tem um controle, né? E você pode dizer que se uma taxa de precipitação, como a gente vem observado, vai impactar em termos de área de inundação ou a questão do ciclo sazonal, porque, por exemplo, em países diferentes da nossa realidade, eles têm lá uma janela, né, muito mais curta que você precisa de plantar. Então, você não pode, por exemplo, se você espremer essa sua janela lá em, de repente, 2 semanas, né, o solo ficar encharcado ou coisa do tipo, você já compromete totalmente a sua única estação, né? A gente fica, às vezes, mal acostumado aqui nos trópicos, né? E acha que o pessoal lá vai ter o ano todo para plantar, como os agricultores aqui, né? Eles podem esperar 2 semanas, 3 semanas, ou adiantar um pouquinho. Não tem essa folga lá, né? Então, é bem diferente. Na Holanda, por exemplo, o pessoal de Amsterdã, a preocupação deles é a questão da inundação. Então, se você muda, por exemplo, a maioria deles estão preocupados com essa questão climática. A gente meio que deixou ela aqui um pouco de lado, porque eu acho que a gente tem outros problemas assim mais, como é que vamos dizer assim, mais imediatos, mas não totalmente de lado. Nós também estamos olhando, mas a gente não olha com tanta atenção quanto eles. Eu tenho a impressão que eu tive, por exemplo, nos casos de estudos europeus, é que o clima fala mais alto
o tempo todo lá nas discussões. Mas em Amsterdã, certamente é um problema, uma preocupação muito séria com a questão dos alagamentos, né? Da água, da drenagem, do escoamento da água lá. Então, existe toda uma preocupação, todo um esforço da equipe lá com modelagem dos estudos e tentar ver que tipo de intervenções podem ser feitas. Outros aspectos também têm sido tratados quando se faz a modelagem e se usa um modelo hidrológico bastante completo, né? Você consegue tratar também redefinições do processo de coleta, né? De esgoto, por exemplo, separação dos tipos de água que saem das edificações. Então, eles já estão num nível bem mais avançado. Mas é uma preocupação deles, principalmente porque você está num ambiente onde muitas construções, né? A maioria das construções são seculares, né? Então, você tem outro desafio que a gente não tem por aqui, naquela região lá. E aí, o nosso caso de estudo, a gente escolheu, nessa conversa do projeto, de elaboração do projeto, esse namoro lá, que durou um bom tempo, a gente pensamos em várias coisas e achamos que o Lago Igapó seria uma boa proposta. Então, para os que não são londrinenses, para os que não tiveram ainda o prazer de estar em Londrina, eu espero que venham. Nós estamos aqui, então, no norte do Paraná, temos uma universidade multicamp, que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, temos várias unidades espalhadas pelo estado, e nós estamos aqui, todo mundo conhece mais Curitiba, mas a cidade mais bonita aqui, mais bacana do Paraná está aqui, em Londrina, está no norte. E a Thaís é londrinense, né, Thaís? De coração, pelo menos, igual eu. E aqui, então, a gente tem o nosso caso de estudo, o nosso Lago Igapó, está aqui a região de Londrina, cidades vizinhas aqui, né, Ibiporã, Cambé, mas o grosso disso aqui é Londrina. E aqui existe um ribeirão que nasce aqui na cidade vizinha de Cambé, e ele corta boa parte da cidade. E essa região, ela sofreu um intenso processo de urbanização nas últimas décadas, né? 2 ou 3 décadas atrás, você ia ver muita agricultura nessa margem aqui direita do ribeirão, e agora você já vê que ela está praticamente toda urbanizada, sobra pouca coisa aqui, tá? Nessa região aqui. Essa outra parte já está urbanizada há mais tempo. E aqui houve um represamento no passado, eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso daí, mas acabou sendo feito, então, sendo formado ali 4 lagos, desculpa. Então, esse é o lago principal, o primeiro aqui à direita, eu não sei se o meu mouse está, vocês conseguem ver ele na tela aí, aqui. O Lago 1, o Lago 2, aqui tem um aterro, depois vem o Lago 3 e o Lago 4. Então, o nosso trabalho é mais ou menos nessa região. Nós chamamos de Lago Igapó, mas é um sistema, né, de represamentos aqui. Tem muita discussão qual que é a terminologia que a gente deve usar. A gente usa Lago Igapó, o sistema de Lagos Igapó, Lago Igapó 1, 2, 3, 4, enfim, por aí vai. Ele tem vários afluentes que têm suas margens, tem a mata ciliar ali, né, razoavelmente, não é que é razoavelmente preservada, tem alguma mata ali, tem alguma vegetação. Esse é outro ponto das nossas discussões ali. As coisas ali, na verdade, não estão cumprindo seu papel. Mas é assim, é aquela história, melhor do que nada, né? Mas tem muito eucalipto aqui, tem muita coisa estranha aqui que não está contribuindo como poderia contribuir se a gente fizer um planejamento, né? De realmente a gente conseguir resgatar como era o passado dessas margens. Mas, de qualquer forma, ainda são margens, esses ribeirões todos aqui, esses córregos, né? Eles têm bastante vegetação no entorno dele, mas isso não impede que os lagos estejam assoreados. O lago 1, por ser bem maior, então você não observa tanto essa questão do assoreamento, exceto nessa parte, nesse braço dele aqui. Mas o lago 2, evidentemente, é muito assoreado, e os 3 e 4, obviamente, porque são pequenos. O 4 quase não existe mais, né? O lago. Bom, eu não atravessei ele até, mas aquelas garças lá, elas atravessam eles e a água não vai na canela delas. Então, ele está bem assoreado. Já houve no passado desassoreamento desse lago aqui, que acaba sendo uma vitrine, porque o pessoal gosta de vir passear aqui em volta dele, né? O lago mais movimentado da cidade. Mas as iniciativas não resolveram o problema, os lagos continuam assoreados, né?
é uma discussão aí que entra exatamente nessa linha da nossa visão, da nossa proposta, como é que a gente deve trabalhar isso daí. Mas, enfim, a área é bastante heterogênea, né? Você tem áreas, assim, com uma densidade urbana muito, né, muito alta, muitos edifícios, e, ao mesmo tempo, está ao lado de regiões onde você tem, são bairros mais residenciais, né? Então, é uma mistura desse tipo de ambientes que vocês veem aqui nas imagens, regiões muito densas, muitos prédios, como vocês conhecem bem em São Paulo. São Paulo também não é muito diferente disso, né? Você tem essas misturas aí. E regiões que você só vê casas, né? E aqui dá uma ideia disso nessa imagem. Aqui os lagos, aqui o sistema de lago, né? E vocês conseguem enxergar o aterro aqui que eu falei para vocês. Então, vindo lá da frente seria o 1, parece menor, mas é maior, né? O 2 aqui, daí o 3 e o 4 aqui, que é o que está quase todo assoreado, tá? Bom, o que nós pensamos, tá? Para isso daí. Tá, vamos, avaliamos o que a gente acha que a gente deve pensar para a gente poder propor algo que seja algo que traga solução para o lago. Não nos preocupamos, num primeiro momento, com a escala temporal. A gente se preocupou o que vai resolver o problema. Então, a gente, com base, né, nesses desafios, uma revisão na literatura, a gente entendeu que alguns elementos precisavam ser avaliados. Então, a gente criou alguns eixos de trabalho. Nós tínhamos um recurso para trabalhar, então estava longe desse recurso nos permitir oferecer um projeto de solução para os problemas do lago. Então, o problema do lago não é diferente dos outros lagos do grupo, não é diferente dos outros lagos do Brasil. É assoreamento, no primeiro momento, né? E lixo, a poluição, tudo que vai ali, a qualidade da água, né? Tudo que vai ali compromete a qualidade da água. Então, a gente pensou em alguns eixos temáticos para trabalhar, e a gente pensou também que nós não deveríamos nos preocupar com a escala de tempo. Vamos tentar avançar em alguns eixos, alguns vão avançar mais que os outros, alguns vão ficar em stand-by esperando por recursos, por dinheiro. Então, a gente pensou em trabalhar algo a longo prazo e que vai resolver o problema em algum momento, mas que não trabalhar no sentido de pensar, nós temos 2 anos para gastar esse pequeno recurso aqui, nós vamos apresentar a solução. Não estamos trabalhando, vamos levantar informações, vamos tentar avançar em alguns eixos. É mais ou menos essa a nossa sistemática. Então, a gente criou esses eixos. O primeiro aqui seria de serviços ambientais, características da população. Um segundo seria hidrologia e recursos hídricos. Um terceiro, a questão do uso e ocupação do solo. Um quarto seria a modelagem hidrológica, modelar os fluxos de água para dentro desses lagos. Um quinto seria a identidade de soluções baseadas na natureza e o desenho delas, apropriados para a nossa área de estudo. E a questão da sustentabilidade financeira, a interação com as partes interessadas e a questão de regulação. Bom, dá para ver que esse é por exemplo, esse eixo aqui seria um eixo que a gente nem está pensando nele ainda, mas a gente espera não, a gente acredita, porque a gente acredita que isso continua. Isso começou agora com alguns recursos que a gente chegou que a melhor forma, a forma mais otimizada de fazer uso desses recursos que entraram nesse projeto, seria envolver alunos de mestrado, né, para trabalhar com dissertações de mestrado. Seria a forma que iria nos render mais, porque nós poderíamos pôr problemas com um desafio um pouco menor, compatíveis com uma escala de tempo que é curta, né? Porque o mestrando ele fica ali 1 ano sofrendo lá para cumprir os créditos, e ele tem 1 ano para pensar em alguma coisa que possa ser chamada de dissertação. Então, é assim que nós enxergamos, sair desse projeto com algumas informações, alguma compreensão melhor e com propostas mais maduras para a gente avançar nas próximas etapas. Então, por exemplo, eu não vou seguir tudo que a gente desenhou, mas nesse eixo, por exemplo, de hidrologia e recursos hídricos, nós temos a Luísa, que está terminando aí o seu mestrado. A gente procurou entender o regime de chuvas aqui na região. A gente também procurou complementar essa informação, instalando uma rede além desses índices estatísticos, para a gente compreender como é o regime de chuva aqui na região. A gente procurou complementar e instalar alguns pluviômetros na região, porque a gente percebeu que muitas vezes você tinha uma chuva, para vocês terem ideia, que alagava o lago 4 subia de nível de uma forma assim espantosa.
e você olhava, por exemplo, na estação mais próxima, nós temos 3 estações meteorológicas aqui próximas, nenhuma delas está na área de drenagem ali dos lagos, para vocês terem ideia. Então, aí você olhava lá, qual foi a chuva no CIMEPAR, né? A chuva do CIMEPAR foi 0, né? Mas aí você vai lá no Lago 4, tinha um alagamento lá perto. Então, por exemplo, quando você tem aquelas chuvas associadas a sistemas frontais, agora, por exemplo, então a medida do CIMEPAR serve para o Lago Igapó. Mas quando você chega no verão, às vezes chove numa parte, não chove na outra. Então, se a gente quiser realmente entender, a gente precisa dessa informação complementar. Já temos alguns pluviômetros, então, instalados na área de... Aqui vocês veem nessa figurinha a área de drenagem, então, do Ribeirão Cambé, e a água que vai, então, para esses lagos. Então, a gente instalou alguns pluviômetros convencionais em alguns locais, por exemplo, como a PUC, na casa de algumas pessoas, e aí a gente coleta água de vez em quando. Essa informação é importante não só para a gente entender essa dinâmica espacial, mas para a gente também futuramente ter um modelo hidrológico rodando nessa área de drenagem aí do Igapó. Ainda nessa área da hidrologia, né, recursos hídricos, a gente se preocupou também em calcular, pelo menos fazer algumas campanhas de medidas do índice de qualidade da água e tentar avaliar qual é, de fato, a qualidade da água e se esses indicadores, por exemplo, como é que eles se comportam quando você tem longos períodos de estiagem, quando você tem muita chuva, e tem sido muito importante os resultados ainda. Eu quero fugir de apresentar resultados aos alunos, porque eu gostaria que eles depois, pelo menos aqueles que estiverem interessados, com um trabalho já bem adiantado, viessem fazer uma apresentação aqui para vocês. Então, eu não quero roubar os louros deles, tá? Como orientador, eu gostaria que... E tem coisa bonita no trabalho do Adriano, por exemplo, nós temos muitas coisas bacanas, da Luísa também, que seria muito bom a gente ver. Mas alguns aspectos muito interessantes relacionados à qualidade da água, sem querer tirar lá o brilho do... Mas é que vocês vão ver diferenças entre chuva, períodos com chuva e sem chuva, mas diferenças que não significa necessariamente que não tem chuva, então a qualidade da água fica limpa. Tem coisas bem interessantes para a gente olhar nos resultados do Adriano e nós vamos olhar numa apresentação dele aqui, tá? Mas, enfim, a gente fez essas medidas aí, né? Vários pontos de coleta, mais de uma campanha, e nos ajudou a entender um pouquinho o que acontece no lago ao longo do tempo, em condições de chuva, sem chuva. A moçada foi lá para o campo. Não vou colocar as fotos mais bonitas aqui também, eles com o caiaque lá coletando água, vou deixar para ele apresentado aí, né? Mas foram coletados muitas amostras, definido lá um protocolo, uma distribuição espacial dessas medidas, e a ideia é que isso possa também no futuro, quando a gente avançar mais nessa parte de modelagem hidrológica, possa ser usado para gente mostrar se uma determinada intervenção baseada na natureza ela vai ser efetiva ou não. Também avançamos para uma parte que a gente gostaria muito de, e a gente tem observado na literatura muitos trabalhos, é a gente tentar chegar a uma espécie de índice de qualidade da água espectral, a gente usar as respostas espectrais para a gente tentar monitorar. Isso pode facilitar a nossa vida no futuro, né? Porque você pode passar um drone ali, faz uma varredura no lago e você tem informações, pelo menos algum indicador. E nós temos aí o trabalho da Pamela, a gente contratou a empresa que fez o mapeamento ali do lago, né? Com algumas câmeras, e a gente conseguiu respostas em algumas bandas espectrais, e ela tem feito um trabalho estatístico aí para ver se a gente consegue associar essa resposta espectral com um indicador de sólidos totais de suspensão, tá? Vou deixar para a Pamela vir falar para vocês o que ela fez aqui depois. Temos a Priscila também, adquirimos, com esses recursos, né, que eu falei para vocês, que não eram muitos, mas permitiu que foi possível, né, a gente comprar uma imagem com altíssima resolução e a gente entender melhor como é que está a ocupação em torno do lago. Isso é muito importante para a gente fazer estimativas. Por exemplo, se você tem um determinado tipo de intervenção, de solução, a água que vem de que áreas ela pode ser retida, por exemplo. Então, se nós não tivermos uma compreensão espacial do que tem em cada pixel ali, fica difícil a gente avaliar a eficácia de uma intervenção, tá? Então, a nossa ideia é compreender bem como é que está a ocupação em toda a área de drenagem, e para isso você precisa de uma imagem com uma resolução muito boa, senão você, quando vai fazer a classificação, você tem erros, né? Uma margem de erro muito grande,
Então, a gente tem que ter uma boa acurácia ali para a gente poder fazer esse tipo de estimativa. Entra naquela linha que eu falei para vocês, de diminuir a incerteza do gestor. Você disser para ele que isso vai fazer com que a gente reduza em 15% o escoamento superficial, você tem que ir lá e mostrar parâmetros para isso. Então, a gente vai nessa linha aí, tá? Também não vou entrar muito em detalhes, a Priscila depois pode vir, mas o que a gente fez foi criar uma classificação própria de tipos de uso. Aqui eu vou fazer um parênteses para vocês, é uma coisa que nós já estamos trabalhando há anos, tá? Embora a gente entrou há pouco tempo nessa questão de soluções baseadas na natureza, a gente percebeu já há uns 10 anos atrás, 12 anos, quando a gente analisou esses arquivos globais de uso e ocupação do solo, que havia alguns resultados muito bons, mas que não serviam para nada. Para a nossa região, por exemplo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você pega a bacia do Paraná. Então, a bacia do Paraná ela tem 30% de uma classe e 15% da outra. Se esses 15% estão num lugar ou no outro da bacia, para um arquivo global, isso não faz a menor diferença. Ele vai dizer que a acurácia dele para a América do Sul está excelente, está muito boa. Só que os 15% estão no lugar errado, estão trocados. Percebe? Mas ele acertou. Não é 15% mesmo para a América do Sul, é 15% para a América do Sul, ou para a bacia. Pode até aumentar a resolução aí, vai. Na bacia do Paraná. Então, a gente vinha percebendo essa confusão aí, mais recentemente num trabalho, num projeto que a gente fez, do qual a Thaís fez parte, para a bacia do Rio Paraná, isso ficou muito claro. A gente precisa de resolver melhor as coisas se a gente quiser dar alguma resposta que sirva para alguma coisa. Senão, ela serve só para publicar um paper. Existe, né, esse aspecto global. Se o seu paper tem um alcance global, você fala de coisas do mundo, ele tem mais chance de ser aceito do que se você fala de coisas de Londrina. Mas se você quer realmente trazer alguma solução para Londrina, você tem que olhar para Londrina, com a resolução que Londrina precisa, ou que uma bacia urbana como essa, né, precisa, tá? Temos também o trabalho da Audrey com modelagem. Essa parte de modelagem é a parte que a gente teve mais dificuldade de avançar. Nós dependemos, por exemplo, de uma informação que a gente não tem, de duas informações que a gente não tinha. Uma seria chuva na bacia, agora a gente já tem os pluviômetros. E a outra é vazão, é uma informação que a gente não tem ainda, a gente depende da prefeitura para instalar algumas réguas milimétricas lá. Esse negócio ainda está parado, nós até identificamos Tem vários problemas, na verdade, eu não vou entrar no mérito de cada um, porque senão eu posso assustar os parceiros aí. Mas, assim, tem a questão da escala de tempo que eu falei para vocês, né? Então, a gente usa um termo assim que ele é menos agressivo. Tem as escalas de tempo dos projetos, dos desenvolvimentos das pessoas, de quando que ela está disponível, mas, de repente, quando ela está disponível, ela muda de setor, ou ela sai de férias, ou coisa do tipo assim. Coisa do serviço público. Isso aí, às vezes, inviabiliza. E também a gente não pode chegar lá e pôr a nossa régua, né? A gente depende que alguém autorize e acompanhe a gente, porque se vai lá pôr essa régua, alguém cai na água lá, é alguma coisa assim. Então, tem um monte de restrições, vocês são da área e sabem como que é quando se fala em mexer com essas coisas aí, tá? Mas a parte de modelagem eu considero muito importante. Ter um modelo calibrado e validado para o lago, não sei se a gente vai conseguir isso agora, eu acredito que não, do jeito que a gente espera, mas talvez seja um trabalho mais para uma tese de doutorado, eu acredito, a pessoa precisa de mais tempo, mas eu acho que ele vai trazer respostas muito interessantes, porque alguns modelos, como o modelo que a gente escolheu trabalhar, o Stormwater Management Model, esse modelo, SWMM, ele permite que você trabalhe as questões de intervenções baseadas na natureza, soluções baseadas na natureza. Então, eu acho que o caminho é por aí, é um modelo desse, e a gente pode trabalhar elementos que a gente sabe que quando nós fizermos a intervenção, eles vão atuar, que é a interceptação da chuva, né? A questão da evaporação, da infiltração. Então, todos esses elementos aí, que estão relacionados à captura da água mais próximo possível de onde ela cai, ou seja, evitar que a água corra pela superfície e vá ao lago, criando todos esses problemas que a gente observa lá, a gente vai precisar dessa ferramenta aí. Eu não vejo outra forma da gente fazer conta, porque a gente está trabalhando num espaço, né, que é complexo, e a gente precisa de pegar as respostas dessa complexidade,
que vem através dos dados que nós estamos coletando, jogar nessa ferramenta aí e ela vai nos fazer os cálculos, a gente possa dar uma resposta no sentido, sim, melhora, reduz o escoamento superficial, aumenta a infiltração, aumenta a evapotranspiração. Nós precisamos desses indicadores. É isso aí que vai nos dizer, sim, nós conseguimos diminuir o impacto na poluição do lago. E a nossa, digamos, parte mais interessante ali, que é justamente a identidade das soluções baseadas na natureza. Que soluções são essas que estão disponíveis na literatura? Em que nível de compreensão elas estão disponíveis? Quem testou? Quem aplicou? Onde? Tem alguma coisa a ver com a nossa realidade? É sucesso? Como diz a Thaís, ela adora essa palavra, sucesso. Ou não, posso dizer sucesso ou não. Então, isso aí também tem sido revelador e é um trabalho que o Ronaldo vem conduzindo ali, aí com muita primazia, temos resultados muito interessantes, e eu tenho certeza que o Ronaldo vai poder fazer uma apresentação para vocês aqui maravilhosa com os resultados que ele chegou, mas ele partiu lá, sem querer tirar os brilhos dele, mas só adiantando o que foi feito, ele fez toda uma revisão na literatura, tentou identificar, por exemplo, tudo que existe no mundo sobre drenagem urbana, aplicando soluções baseadas na natureza para resolver os problemas associados à drenagem urbana. Então, ele fez um pente fino lá e fez uma classificação, uma hierarquização. Em que nível estão esses estudos? Desde um estudo puramente acadêmico, uma avaliação teórica de fundamentos de tudo isso daí, àqueles que efetivamente significam aplicações das soluções e a avaliação dessas soluções no tempo, né? Então, o trabalho do Ronaldo eu considero que tem rendido bons resultados e ele vai nos ajudar a repensar, então, toda a nossa estratégia agora, inclusive. Tá? Bom, então, essas são as ações que nós temos conseguido fazer nos últimos 2 anos aí, com os alunos de mestrado. Desse trabalho, eu considero sucesso a nossa estratégia, porque sem muitos recursos nós conseguimos trazer o tema para o debate, trazer o tema para Londrina, fazer o tema virar notícia, fazer o poder público tomar conhecimento que tem gente trabalhando com isso, que isso existe, e chamar para conversar. Isso é legal. E daí surgiu uma parceria que eu considero maravilhosa, que a gente vem desenvolvendo com o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina, né? o IPU. Não só o IPU, mas, digamos, o IPU é o nosso parceiro das conversas aí, né? Estamos sempre ali conversando e trocando ideia. Então, nós amadurecemos muito nesse tempo, nós conhecemos a realidade dos gestores, as dificuldades de fazer as implementações. Temos encontrado lá um canal aberto para colocar as nossas ideias, os nossos resultados aí, as nossas análises, né, as estatísticas lá, um pessoal muito bacana, e tem sido muito bom. E tem havido persistência do lado deles, não tem nos abandonado, e nem do nosso lado. Nós estamos sempre juntos discutindo aí a evolução. Desse trabalho junto ao IPU, para a gente entender os nossos problemas, para a gente entender a lógica de funcionamento da administração municipal relacionada às questões ambientais, para eles entender essa questão da escala temporal do trabalho acadêmico. Eu acho que a gente amadureceu muito aí nesse último ano, um pouco mais de um ano de convivência aí, e há pouco tempo tivemos a felicidade de elaborar uma proposta, contribuir com eles na elaboração de uma proposta que foi selecionada pelo programa Águas Brasileiras. Veja, ele não dá o dinheiro para você, mas é aquele certificado, sabe? É um termo de posse, digamos assim. É uma espécie de certificado de acreditação de que esse é um projeto que foi aprovado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, dentro do programa Águas Brasileiras, e ele pode agora, está autorizado a captar recursos para resolver os problemas. Então, para nós foi uma felicidade muito grande a gente conseguir isso daí. E jogamos alto mesmo, colocamos lá valores que quem coordenou essa proposta foi a Denise, que trabalha já no IPU e tem uma longa experiência lá, nossa parceira lá, junto com o Tadeu, toda a equipe lá, a gente conseguiu montar essa proposta, a gente colaborou também lá com eles, então todo mundo deu as mãos ali. Nós tivemos a felicidade de colocar recursos
num volume que realmente esse recurso nos dê a chance de fazer algo que seja a solução, que seja algo muito diferente de encostar caminhão, uma draga e retirar a sujeira. Porque na nossa visão, e é isso que nós temos trabalhado com eles, e eles já entenderam muito bem isso, nós podemos até tirar o sedimento do lago, mas o lago vai ficar assoreado de novo. Não é a solução. A solução começa lá, nas nascentes. Existem várias iniciativas, existem várias intervenções que nós podemos fazer e ao longo do tempo, gradativamente, a gente vai reduzindo essa água que escoa superficialmente e vai para dentro do lago, então levando o que não deveria ir para dentro do lago e torna o lago isso que a gente vê. Então, nós temos avançado, como eu falei para vocês, nós temos essa ideia de que tudo vai ser feito a longo prazo, por isso nós estamos indo com o pé no chão, numa fase que a gente considera de informação, coleta de informação, conhecer. Nós queremos conhecer o ambiente. Se a gente não tem conhecimento, a gente vai propor coisa indevida. E nós não queremos errar nesse sentido. Então, nós estamos nessa fase inicial e a gente espera ir muito longe. Para terminar a minha apresentação, eu não poderia deixar... Eu atropelei um monte de coisa, é verdade, então nós vamos abrir agora para discussão. Mas eu não poderia deixar de colocar uma foto aqui do meu teto verde aqui, né, Thaís? Aqui no fundo eu fiz um quartinho alguns anos atrás e daí eu fiz um teto verde também, coleto a água da chuva desse telhado aqui de baixo, né, que uso nessa descarga aqui desse banheiro aqui dos fundos, que fica aqui dentro, e mantenho aqui a minha experiência. Eu até gostaria, por falta de tempo, né? Precisava de coletar essa água que vem aqui da chuva e tal, mas eu ainda não consegui fazer isso. Mas o que eu sei e posso dizer para vocês é que chove torrencialmente aqui e essa água vai começar a descer lá no fundo, assim, numa escala de umas 12 a 24 horas depois. Ela vai saindo lentamente, escoando ali pelo chão e acaba evaporando, ela nem chega na rua. O que eu posso garantir para vocês é que esses 20 metros quadrados aqui, ó, dificilmente contribui com a água que escoa aí pela rua e leva sujeira para dentro do lago. Já é alguma coisa, né, Thaís? Pessoal, mas é isso. Agradeço muito, tá? Pela oportunidade. E vamos lá, a discussão. A ideia era pura... Não sei se eu captei direito aí, mas tem muita coisa envolvida aí, principalmente dos parceiros lá e do trabalho dos alunos. Eu acho que se eu fosse colocar mais em detalhes aqui, eu acho que deu uma ideia, né, para vocês, para a gente aquecer aí uma discussão, tá? Muito agradecido, tá, pela oportunidade. Muito feliz de estar aqui com vocês.